Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Que você desfrute do favor do Senhor e que bênçãos exponenciais jorrem aí. Que a sua vida seja sempre gloriosa. Porque a Bíblia nos garante vitória, nós já lutamos com a vitória. Em todas as coisas, não importa o que, somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus, é só continuar olhando para Ele, confiando nele, dando seus passos de fé. Lembre-se que depender do Senhor para tudo, inteiramente, é transformador. Dependa de Deus. Não vá na força do braço. Vá na força do Senhor. Confia inteiramente nele. Faça do jeito dele. Não faça do seu jeito, porque isso só trava. Faça do jeito dele. Você quer que as coisas assim caminhem muito bem? Faça do jeito de Deus. Não basta falar que eu creio em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Eles creem e tremem. Então, muitas vezes, estamos só praticando, quer dizer, manifestando uma fé que é a fé dos demônios. Porque não tem obras. A fé sem obras é morta. Tem uma passagem na Bíblia em Ageu que o Senhor fala com o povo. Aquelas pessoas estavam vivendo um momento difícil. Plantavam, mas não tinham resultado. Tudo que eles ganhavam entrava num saco furado. Mas por quê? O Senhor disse, vocês deixaram a minha casa. Vocês dizem que não é tempo de reconstruir o templo. E vocês deixaram tudo aí e foram cuidar das coisas de vocês. E já fazia 18 anos que eles estavam lá. Não é tempo. Não está na hora. Ainda não é tempo. O Senhor já passou de hora. Vocês já estão sofrendo as consequências desse comportamento de adiar, de procrastinar o que vocês não podem adiar, procrastinar. Eles receberam recursos para reconstruir, eles receberam oportunidade, e aí eles começaram a sofrer oposição, deixaram, pararam e foram cuidar da vida deles. E deixaram as coisas de Deus. Entendeu? A Bíblia manda buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Quando uma coisa trava, procura nas suas prioridades. Travou, vai procurar nas prioridades. Muitas vezes Deus não é prioridade. Né? E nós estamos lá falando. Não, ainda não é tempo, acho que não está na hora. Né? Como às vezes tem pessoas que falam, e ontem eu ainda contei o testemunho de uma senhora, que ela falava muito isso. Deus sabe do meu coração, Ele me entende, e Ele me entende, e eu tenho fé. Até que um dia as vendas caíram.
E ela entendeu que ela só estava se enganando. E a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. E ela estava se enganando por anos. Perdeu anos da vida dela naquele engano. Então, aquele povo já tinha perdido 18 anos. E com essa história, não é tempo, não é hora de reconstruir. E o Senhor falou, vocês deixaram o meu templo e foram construir e habitar nas suas casas bem construídas. Quer dizer, vocês foram cuidar da vida de vocês e me deixaram. Quando você deixa a Deus, você... E, na verdade, você pode estar na igreja e seu coração está longe. Quantas pessoas que já deixaram o Senhor estando dentro da igreja? Quantas? Que já não recebem mais a palavra, não entra mais nada, já se incomodam com tudo, não está nada bom mais. Ah, não concordo com isso, né? Não concordo, e não é bem assim. E a pessoa não vê que ela está sendo roubada. Só ela, é a vida dela que vai. Porque quem está obedecendo vai embora. E aí a pessoa fica com aquela raiva, inveja, revolta, porque ela vê a vida das pessoas, as pessoas vão avançando, a vida vai avançando, vai caminhando, progredindo, e a vida dela está lá. Sem avanço, sem progresso, sem realização. Mas Deus está falando. Me prioriza. Faça o que eu já falei para você fazer. Vai cuidar das minhas coisas. Honra a minha casa. Honra a minha obra. Me honra. Não. Não precisa disso. Não. E eles estavam nessa condição. Ah, não é hora. E o Senhor disse, não é? Já passou de hora. Está atrasado. Olha aí o que vocês estão vivendo. Perdas e perdas. Sabe? Na verdade, eles estavam enxugando gelo. Não saíam do lugar. Trabalhavam muito, plantavam, mas colhiam muito pouco, não tinham resultado do trabalho, as coisas não avançavam. E o Senhor disse, porque vocês não fizeram o que eu mandei vocês fazerem. Então, a resposta para situações travadas, muitas vezes, o Senhor está só refrescando a nossa mente, a nossa memória. Eu falei para você fazer algo, igual para Israel há 18 anos atrás, e vocês não fizeram. Até hoje você não fez. Você não fez. E você quer bênção sem dar prioridade a Deus, a vontade dEle. Quantas vezes as pessoas falam, né, e mandam os seus pedidos para oração, aí eu não sei por que a minha vida não anda, eu não sei. E nas orientações eu peço que os líderes respondam exatamente. Escuta, procura nas suas prioridades. Olha para dentro de você. O que Deus já falou com você e você não fez? Qual foi a última coisa que Deus falou com você? Aí dentro, você sabe, a gente sabe o que Deus está esperando de nós. Onde Ele nos quer, o que Ele quer que a gente faça, não faça, né? Para. Porque às vezes não é nem fazer, é parar de fazer.
mudar o rumo, se afastar de amizades influências que não são boas. Tomar decisões que muitas vezes vão contrariar imensamente a nossa carne. Tem coisa que Deus nos manda fazer e não é nada agradável, divertido, gostoso para a nossa carne. Mas é importante para o nosso progresso. A gente precisa. Às vezes a gente faz perguntas e perguntas, mas agora nós temos que dar as respostas. Por que você não começa a fazer perguntas para você e você vai começar a ter respostas? Você mesmo dá a resposta. Faça a pergunta certa. E dê a resposta certa. Dê o nome certo para as coisas. Para de arrumar desculpas. Se livra das justificativas. Para de viver argumentando. Para. A gente sabe quando não está certo, quando uma coisa não está certa. A fé sem obras é morta. Deus ama você demais. Tem um propósito lindo com você? Certamente. Sim, sim. É claro que Ele tem. Mas quantas vezes eu falo aqui, Ele não trabalha sozinho. O que depende de mim, eu tenho que cooperar, eu faço a parte que me cabe e Ele vai fazer a dele. Eu dou a Ele o que Ele está me pedindo, eu obedeço. Eu obedeço. Eu me entrego sem reserva. Eu dou lugar a um temor reverencial. Eu vou e ajo naquilo que até hoje eu não quis agir, eu não quis mexer. Quantas vezes eu ouvi pessoas e elas, ali naquele sofrimento, contaram, eu perdi muito tempo. Porque eu achava que todo mundo tinha que mudar, que o problema estava em todo mundo, que a falha não estava em mim. E eu fui passando por cima, ignorando. Eu não assumi responsabilidade pela minha vida, pelos meus atos, pelos meus resultados. Eu não assumia, eu passei a minha vida sem assumir responsabilidade. Então, quando alguma coisa acontecia, então era culpa de alguém, era culpa do diabo, era culpa da situação, uma crise. Sempre eu arrumava mais um culpado, uma justificativa, uma desculpa para não fazer, um orgulho, que quando eu ia pedir ajuda e alguém me confrontava, eu ficava com raiva e muitas vezes dei respostas assim, eu fui mal educado. Muitas vezes eu ouvi gente falar, eu dei respostas ríspidas, eu sei da minha vida, Deus está no meu coração, Ele me entende. Alguém disse uma vez, depois voltou, saiu e depois voltou, que foi falar com uma liderança, e aí, a hora que a liderança falou a verdade, a pessoa não gostou, e aí ela pegou e respondeu, não, mas eu tenho a minha fé, Deus sabe do meu coração, e Ele me entende, e aí a pessoa falou para ela. A liderança falou, bom, se a senhora sabe tudo, por que a senhora está aqui pedindo a minha ajuda?
Se a senhora é a pessoa mais espiritual e a senhora tem relacionamento com Deus e a senhora sabe o que a senhora tem que fazer, então a senhora não deve me perguntar. Deus falou para ela, Deus não entende quando a senhora vai contra a vontade dele. Gosta a senhora sim ou não? A verdade é que a senhora quer mudança sem ter que mudar. A senhora quer que o mundo mude, mas a senhora não quer mudar. E quando a senhora ouve que a senhora tem que mudar, a senhora dá essa resposta, que a senhora sabe, que Deus sabe do seu coração, e foi falando. Então, assim, a senhora não precisa de ajuda. A senhora não quer ajuda. Nossa, como eu não quero ajuda? Não, a senhora não quer ajuda. A senhora não quer. Porque essa é a verdade. Tem gente que ele não quer ajuda. Ele só quer alguém para concordar com ele. Só isso. Para dar apoio. Para passar a mão na cabeça dele. Para alimentar mais o vitimismo dele. Ele quer que alguém resolva o problema dele. Quer dizer, nunca é com ele. Nunca. O problema não é ele. É o mundo. Né? As coisas que me aconteceram. Então, eu não tenho responsabilidade. Nós vamos lembrar que aquele senhor que ficou lá no tanque de Betesda por 38 anos, ele ficou exatamente por conta da mentalidade dele, daquele vitimismo. Então, em nome de Jesus, vamos lá. Deus ama você. Ele ama você. Mas é preciso renovar a mente. Fazer o que Ele já mandou você fazer. Dar os passos certos de fé. É preciso assumir responsabilidade. Pegar a palavra e não passar por cima dela. Eu gosto muito, aqui, ó, Atos 27, fala, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram, né, que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado todo este dano e prejuízo. Paulo era um prisioneiro ali. Mas ele era a autoridade do céu. E ele entregou uma palavra. Ele disse, nós não devemos seguir viagem. Mas o centurião ficou com a voz dos especialistas. Do dono do navio e do piloto. E aquilo, meu pai. Aquela decisão
a maioria decidiu. Por seguir, por ouvir as vozes naturais. Outras vozes. E não a voz de Deus. Através de Paulo. E o resultado foi um sofrimento. Dano, prejuízo. 14 dias assim. Aquele navio ficou como uma rolha no mar. Ninguém comia, o desespero era muito grande. Perderam a esperança de serem salvos. Mas por causa de Paulo. Por causa de Paulo, o Senhor falou, ó, Paulo, você vai chegar em Roma, e eu dei essas vidas que estão aí a você. Por causa do Paulo, aquelas vidas foram salvas, todos viram que os especialistas estavam errados, Paulo estava certo, que eles deviam ter ouvido a voz do Paulo, e sofreram assim, além do desgaste, o medo, o desespero, toda a carga foi jogada. O prejuízo foi imenso. Perderam o navio, perderam a carga, perderam tudo. Só não perderam a vida. Por conta do quê? Uma escolha fora da direção de Deus. E eu vejo as pessoas fazendo isso. Elas preferem dar ouvidos às vozes deste mundo, às vozes dos especialistas. Elas preferem dar ouvidos ao que é natural e ignoram a voz de Deus. Elas não valorizam as coisas espirituais. Elas tratam como coisa menor, mas não é. O mundo espiritual determina tudo. E uma autoridade, cada crente é uma autoridade. E Paulo era a autoridade ali. E eles, se eles tivessem ouvido Paulo, eles não teriam vivido todas aquelas perdas, aquele prejuízo, aquele sofrimento, eles viram a morte. Então, esse tem sido o grande problema de muita gente. Não ouvir a Deus. Ouve todo mundo, ouve a voz do diabo, a voz das emoções. Olha para tudo quanto é lado, mas não olha para Deus. Não ouve a Deus, não se submete a Deus. Não segue a palavra de Deus, não escolhe ficar com a palavra de Deus. Não dá crédito. E é por isso que tem tantas pessoas assim, sofrendo tanto e tendo tantas perdas, tanto prejuízo de todas as maneiras. Porque elas não escolhem por Deus, elas não ouvem a Deus, elas não fazem o que Deus está direcionando a fazer. Lamentavelmente. Infelizmente. Nós vemos isso o tempo todo. O problema está aí. O próprio Paulo disse aqui, ó. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Como é que a gente evita dano, prejuízo, perdas, sofrimento, atraso, frustração? Ouvindo os conselhos do Senhor, seguindo a sua palavra, dando crédito à sua palavra. Nós precisamos ser submissos a Ele, uma submissão total. Dar atenção ao que Deus está falando. Ter um temor reverencial pela sua palavra. Não protelar, não passar por cima. E nós vamos evitar atrasos, dores. E vamos dar condições para Ele se manifestar e a nossa vida vai caminhar. Deus ama você. Ouça Deus, se submeta a Ele. E você vai ver o que Ele vai fazer por você.
Se até hoje você não fez, você não ouviu, você não deu atenção, você não se submeteu, começa agora, você está vivo, está aí. Se Deus está falando com você, Ele está deixando muito claro, não passou de hora, muita coisa pode mudar. Vamos, levante-se, se volta para Deus, se humilha. O humilde tem favor. Como Deus tem me dado essa palavra. O humilde tem favor. Para de dizer que, não, mas eu não consigo. Quando uma pessoa diz que não consegue de jeito nenhum, que aquilo é maior que ela, que não pode, é porque tem muito orgulho lá. Porque o humilde tem favor. Se humilha. Ouça Deus. Não seja, não, chega de procrastinação. Chega. Para tudo. Ouça Deus, dê crédito a Ele. E você vai ver destravamentos, você vai ver fluir, você vai viver um novo tempo, a diferença. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor está te chamando. Ele quer te abençoar. Dê condições a Ele e Ele vai fazer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida, que o Senhor ama tanto. Está falando com ela, é prova de amor. É um papai amoroso que está falando com seus filhinhos. Não faça isso. Porque isso não vai funcionar. Não põe o dedo na tomada. Porque isso vai te machucar. Não faça isso. O Senhor é um papai amoroso. O Senhor a ama. E está deixando tão claro, eu te amo. As bênçãos são para você. Eu não te esqueci, eu não te deixei, eu tenho vitória para você. Você não está fora, não. Você está dentro. A palavra é para você, as promessas são para você. Mas você precisa crer e se submeter e se humilhar. Fazer o que eu já mandei você fazer. Senhor, continue falando, tocando. Que a cegueira seja arrancada, as vendas caiam. Que ela se livre desse ouvido seletivo. Nós precisamos nos submeter, ainda que doa. Ainda que seja muito difícil para a nossa carne. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu peço mudanças radicais. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E eu peço o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Levanta mais semeadores, porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo tocadas, impactadas e transformadas. Eu profetizo, Senhor, que essa vida seja despertada de tal maneira que nada mais fique da mesma maneira, da mesma forma. Eu abençoo o teu povo em todo lugar. E eu peço as tuas bênçãos. Abençoa, Senhor. Responda-nos. Obrigada. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde eu vou estar amanhã, abrindo o 5º jejum dos 52 dias, graças a Deus. Hoje, na reunião para a troca de coração em todos os horários, o clamor dos 52 dias. Domingo, uma bênção especial para todos os papais. Bênçãos e mais bênçãos. Conte com a gente sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.